Olá, tudo bem? Meu nome é Diego Toffoli, eu sou advogado, OAB Mato Grosso do Sul, número 14238. E nesse canal a gente costuma falar sobre investimentos, sobre cartões, cashback, milhas, sobre política, direito. Geralmente eu trago aqui algumas ideias que eu utilizo na minha vida particular sobre investimentos. E hoje eu resolvi trazer para vocês o racional do porquê eu investi na empresa Suzano, empresa de papel e celulose, tá? De modo algum que esse vídeo configure algum tipo de sugestão, indicação. Eu sugiro que você coloque aqui em cima 1,5 de velocidade. E por que eu não posso indicar? Primeiro, que eu não tenho qualificação técnica para isso. E segundo, que seria leviano da minha parte, sem conhecer você, sem conhecer seus objetivos, sem conhecer seu capital, qual o prazo que você pretende manter o investimento, qual o seu nível de aceitação a risco, de tomar risco. Seria leviano dizer para você assim, não, compre ou venda algum ativo, tá? Então, esse vídeo é apenas um racional por trás dessa escolha minha. E talvez esse racional faça sentido para você. Talvez essa forma de pensar você concorde, né? Em primeiro lugar, eu queria dizer que eu estava olhando a minha carteira de investimentos. Eu uso o site Status Invest e vi que papel e celulose tem ainda uma expressão muito pequena da minha carteira de ações, né? 3,6%, 3,5% só. Então poderia sim investir nesse setor. E é um setor que eu gosto, assim, sabe? É um setor que eu tenho posição para longo prazo. Eu até fiz um vídeo em julho que eu tinha aumentado um pouco a minha posição em Klabin, né? Que é uma concorrente da Suzano. Aí você vai me falar, ué, mas por que se você tem Klabin, por que você está investindo em Suzano, né? É sobre essa questão de ter essas duas e por que agora em setembro eu resolvi comprar a Suzano, que é o fato que eu gostaria de trazer para vocês, até certo? Bom, há um tempo atrás eu estava ouvindo um podcast enquanto eu caminhava com a minha cachorra. E aí nesse podcast o investidor disse: a Suzano é líder em investimento e a Klabin fica correndo atrás. É um setor de capital intensivo que todo mundo que quer investir, Irani, Klabin, Suzano, Arauco, qualquer outra fábrica tem que investir, porque se você não investe, você operacionalmente você fica muito para trás e sofre prejuízo. Você tem que investir em logística, em infraestrutura, em novos projetos, em novas máquinas gigantes, aquelas máquinas gigantes. E o cara disse isso e eu fiquei com isso na cabeça. Olha, apesar da Klabin ser a ação preferida de muitos, inclusive do Barsi e da Luiz Barsi, é a Suzano que dita o ritmo. Interessante. Passou, isso foi meses atrás. Aí eu fiquei pensando, por que a minha favorita do setor de papel e celulose é a Klabin? Será que eu fui... É um viés influenciado justamente pelo Ações Garantem? Pode ser. Eu fiquei com isso. Aí eu vi uma notícia sobre a maior fábrica de celulose do mundo, né, o Projeto Cerrado, né? E em maio desse ano, há poucos meses atrás, havia um certo otimismo. Em maio desse ano, não, em maio de 2021, havia um certo otimismo que mesmo na crise, tanto Suzano quanto Klabin estavam investindo e que, por mais que elas estejam sem um dividendo expressivo, no médio prazo aí isso voltaria tanto em valorização quanto em dividendo, porque você sabe que o que faz a ação valorizar ou pagar é o lucro. Então a cotação segue o lucro,
né? Então ela é líder, tal, talvez até líder mundial nisso, celulose de fibra curta, né? E eu fiquei com isso, de ter que necessariamente escolher. Passou um prazo e eu vi um outro investidor num outro podcast dizer o seguinte, que o mercado não tá nem aí para sua carteira. Então, às vezes sua neurose de ficar querendo fazer uma carteira super bem diagramada, bem repartida, isso não adianta nada. Claro que você não pode estar concentrado, mas por outro lado, essas análises meticulosas que a gente vê no YouTube, de meu Deus, você tem que ter tantos por cento certinho, ou por número de cotas, ou por número de ações, isso aí é independente. No longo prazo, vamos pegar um longo prazo acima de 5 anos, em 2027, pouco importará a sua composição inicial. Porque se você tiver o aporte de tempo, continuar investindo, lá na frente essa composição diversificada vai valorizar e vai pingar dividendo independente. Não é essa análise que deve ser o ponto fulcral da questão. Até o investidor falou, por que você tem que escolher? Você pode ter as duas. E aí, até eu perguntei, teve uma live, eu perguntei sobre essa questão de você escolher seu vencedor no setor. E aí foi debatida essa questão que você pode ter, né? Então é um setor que eu gosto. Por que eu gosto de papel celulose? Eu até vou pedir para o editor, coloca aí a notícia do Valor Econômico que saiu hoje, dizendo que o consumo de cerveja desequilibra o mercado de papel cartão, que já aí seria mais Klabin, né? O Kraft, se não me engano. Mas, se você apostar num mundo com menos plástico, com menos petróleo, você pode ter uma petroleira e ao mesmo tempo ter celulose. Porque se o mundo caminhar por uma agenda mais ESG, de produzir papel através de eucalipto tratado, florestas planejadas, e esse papel ser reciclado, e substituir o canudo por canudo de papel, e substituir a embalagem de isopor por embalagem de papel e por aí vai, se o mundo caminhar para uma agenda mais ESG, como me parece que é a tendência, e se você entender que o mercado é cíclico, ou seja, a gente está entrando numa recessão global, e quando a gente sair da recessão, o mercado de papel e celulose vai acompanhar, você pode apostar em um crescimento reflexo. Então você não precisa, eu preciso investir no setor que vai crescer, por exemplo, construção civil, que é mais arriscado, bebidas, que é varejo, mais arriscado. Não, eu posso investir num setor que cresce de maneira reflexa, com menos volatilidade, com menos risco, que é o setor de papel e celulose. Então, veja, a Suzano é a maior investidora do setor e é um setor que a gente pode chamar até de perene, no sentido de que tanto Suzano quanto Klabin tem vários anos aí de estrada, enfrentando governos de direita, de esquerda, crises, desvalorização cambial, troca de moeda e por aí vai. Então, já é um setor que eu queria ficar e essa questão de ter que escolher entre Klabin e Suzano, né? Se você pega a Suzano e vai pelo que o pessoal do YouTube costuma dizer, que é renda passiva, você tem que ter uma renda passiva, você não vai investir. Porque se você pega os últimos 5 anos, ela pagou em abril de 2018, abril de 2019 e parou. E veio pagar só em 2022, ou seja, deu prejuízo, né? 2020 e 2021. E além disso, está gastando pra caramba, é um investimento no projeto Cerrado gigante. Então, se você for ver por dividendo, primeiro que ela paga pouco, ela tem um yield nos últimos 5 anos muito ridículo, assim, não cobre nem a inflação. Então, você não investiria. Só que dependendo do fator preço, porque preço importa, você pode comprar e aquele capital que você está colocando ali crescer nos próximos 5 anos, né? No longo prazo, de 5 a 10 anos ou mais. E crescer o capital que você investiu, porque ela passa
a valorizar e crescer também o dividendo. A gente não sabe quando que essa empresa vai tentar estabilizar e pagar mais dividendo, né? Aliás, tem empresa que resolve não pagar dividendo. Tem empresa que resolve bonificar em ações ou recomprar ações. A Suzano estava há pouco tempo num programa gigante de recompra de ações, né? Que é uma forma dela valorizar a ação, né? Se você pega o lucro também, acho que eu pedi para o editor colocar, o lucro, se você for seguir a ideia do Baster, de lucro crescente e consistente, você já não investe, né? Porque ela é cíclica. Ela é uma empresa cíclica que tem como fatores de risco a commodity, a celulose e o próprio dólar, o fator cambial, né? E aí eu fui dar uma olhada no preço, peguei os últimos 6 meses, se eu tivesse comprado lá em março desse ano, para comprar agora em setembro. Pô, uma ação que bateu 57, maio de 2021 tinha banco internacional com alvo de 80 e poucos reais numa ação dessa, e ela voltou ali para a faixa dos 40, 42, 43 reais, né? Então o preço está em queda, continua em queda. Inclusive, teve uma matéria do Trade Map. Por que a celulose em alta e as ações em queda? Porque o mercado está precificando, o mercado sempre antecipa, né, a queda futura da celulose, né? Então, o UBS, que se não me engano é suíço esse banco, né, não recomenda comprar Klabin Suzano. Por que não recomenda? Primeiro que esses bancos falam geralmente para institucionais. Então, pô, se eu perder R$1 na minha ação de Suzano, não vai fazer tanta diferença se eu estou diversificado. Mas se um fundo institucional perder R$1, são bilhões de reais que ele perde e dá prejuízo ao cotista. Então, se for um fundo de pensão, um fundo de previdência, se for um FIA, né, um fundo de ações mesmo, é melhor ficar esperto com essas ações mesmo, que estão aí num ciclo de baixa, né? E por que o mercado aposta numa futura queda da celulose? Porque a Arauco vai inaugurar um projeto no Chile e tem mais uma indústria no Uruguai. Então, eles entendem que a oferta de celulose vai ser maior. E, portanto, a celulose vem subindo. E as ações vêm caindo. Por quê? Porque, primeiro, que as empresas são super endividadas, né? Elas sempre têm que pegar e ficar investindo em capital e tal. Segundo, que tudo que cai, eles imaginam que haverá um ciclo de baixa da celulose, que aí é a hora até de comprar. Se realmente vier esse ciclo de baixa, por isso você tem que diversificar no tempo, né? Se vier esse ciclo de baixa, é a hora de talvez até comprar menos de R$40 uma ação da Suzano, né? Porque ela já está caindo antecipada, né? Já o presidente da Suzano falou para o Brasil Journal que ele acredita que o mercado está exagerando nessa visão, que não haverá uma oferta tão grande de celulose no futuro, 2023, 2024, né? Então, na visão da própria companhia, ela está certa de fazer a recompra de ações, né? Um outro fator que influencia fortemente nas ações de Suzano é o fator cambial. Eu peguei aí o dólar, eu vou colocar na tela o dólar de 2018, quando começou o governo Bolsonaro. Na verdade, ele começou em 2019, né? Até os 4 anos, 2019, 20, 21, 22. Teve pandemia e tal. O dólar saiu ali, vamos pegar 2018, R$3, 2019, 3,50 para 5,50. Isso aqui, por mais que as empresas fazem um hedge, ou seja, além da gestão operacional, tem a gestão financeira das empresas, tem que andar casado, ou seja, a receita em dólar, o custo em real, mas a dívida tem que ser em dólar, tal, tem que saber casar isso daí para não dar problema. Cara, essa variação ferra a dívida, né?
inclusive nos últimos relatórios, eu dei uma analisada nos relatórios da Suzano, ela fala sobre isso, sobre o endividamento e a tentativa dela, a luta dela de manter essa dívida controlada, né? Mas veja, a dificuldade de você escolher uma só no setor, porque eu teria que acertar, e aí não dá para prever o futuro, e se eu fosse tão bom em acertar assim, eu talvez seria milionário, não estaria aqui falando no YouTube, né? Eu teria que acertar quem que vai ter a melhor gestão operacional, Klabin ou Suzano? Projeto Puma, Projeto Cerrado. Quem vai produzir mais, vender mais? E quem vai diminuir custo? Porque é matemática básica, se diminui o custo, aumenta a receita, vende mais, aumenta a caixa e lucra mais. Eu teria que acertar o operacional e eu teria que acertar o financeiro. Porque quem pegou uma dívida mais barata, quem consegue rolar a dívida, quem consegue emitir mais dívida, quem consegue amortizar essa dívida. E se eu errar? São muitas variáveis, entende? Porque esse tipo de empresa, super resiliente, quem se tornou sócia dela continua lucrando, mas assim, não dá para acertar quem vai ter a melhor performance. Por quê? Porque esse tipo de empresa específico do setor de papel e celulose, você tem o ciclo da celulose, o ciclo da commodity, o câmbio e o mercado internacional, a concorrência internacional que eu mencionei, né, outras plantas sendo implementadas. Então são tantos fatores que às vezes compensa ter um pouco das duas, tá? E qual é o momento de entrar? A venda não é o momento tão crítico. O momento mais crítico é a entrada. Quando que você deve entrar? Eu acredito que se fosse para entrar em Suzano, é melhor entrar agora que está saindo notícia pessimista sobre a empresa do que em maio de 2021, quando o mercado, ainda com um balanço meio fraco da Suzano, ele estava otimista. Tá certo? Então, são essas as ideias que eu gostaria de compartilhar com vocês. Invisto devagar, né? Invisto sempre e gosto de ler sobre o assunto, inclusive comentários. Se você ficou até o final, muito obrigado. Se inscreve no canal para acompanhar nossas futuras análises de ativos, não só de renda variável, né? Pretendo analisar também aplicações de renda fixa. E se você discorda do vídeo ou concorda ou conhece algum viés específico da Suzano, comenta abaixo, deixa aqui na caixa de comentários que eu terei o maior prazer de responder. E se vocês quiserem falar comigo, vocês podem me encontrar no Instagram, Diego Toffoli, né? Abraço.